Oi, eu sou a Dani. Oi, eu sou a Luana e esse é o Pantufa de Unicórnio. E hoje é dia de Trajetórias Notáveis, que é a nossa série de vídeos em que a gente traz para vocês a trajetória de alguém que a gente considera muito especial e muito inspirador. E a trajetória de hoje, a gente vai contar a história da protagonista da série, Jane the Virgin. Essa série, ela estreou em 2014 e é transmitida pela CW nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem 3 temporadas disponíveis pela Netflix. A quarta deve estar entrando logo, porque a 5ª temporada vai estrear nos Estados Unidos, provavelmente em janeiro de 2019. Ela foi anunciada como a última temporada. E assim, ó, eu acho muito bonito quando a série acaba quando tem que acabar. Que ela não fica prolongando por causa de dinheiro, por causa de audiência. E quando ela termina quando acha que a história está finalizada. E isso aconteceu com Jane the Virgin. Os próprios produtores falaram isso. E o que não acontece com muitas séries por aí, né? Do Supernatural, né? Grey's Anatomy, que fica prolongando aí até a 20ª temporada. Acaba com isso, show, né? Who here feels like they have no idea what they're doing? A série Jane the Virgin é a adaptação de uma novela venezuelana, a Juana la Virgen. Ela foi transmitida aqui no Brasil entre 2002 e 2003 pela Rede Record. A CW comprou os direitos dessa novela, assim como fizeram com a Betty a Feia. E eles transformaram a Jane the Virgin em uma série nos Estados Unidos, que tem um formato que é um mix de novela mexicana com thriller policial, meio americano, assim. Isso, a gente fala novela mexicana porque aqui no Brasil as novelas latinas foram exibidas, na sua maioria mexicanas, aqui no Brasil. Então a gente conhece como dramalhão mexicano. Então a série é um mix disso. E o grande plot da série, ela já tá bem evidenciada no nome dela, Jane the Virgin. Conta a história da Jane, que é uma jovem virgem que foi inseminada de forma errada num procedimento ginecológico comum. E a série conta como aconteceu essa gravidez e que se desenrolou depois disso, né? Um grande diferencial dessa série é o formato que ela é apresentada para o público. Geralmente, uma série ela é apresentada por episódios e cada episódio tem um nome. Na série Jane the Virgin, ela é apresentada por capítulos. Então tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E ela é contada de forma que tem um narrador falando tudo isso. E então a gente consegue bem ver esse formato de novela, onde tem um narrador, que é uma das figuras principais da novela. Ele é muito participativo, dá até opiniões e quer interferir na vida da Jane e dos outros personagens também. Best wedding ever. I mean, this is everything, right? Sim, essa é a série. Mas o que a gente quer falar hoje, principalmente, é a trajetória da nossa protagonista, que a gente considera que é uma trajetória notável. A nossa protagonista é a Jane Gloriana Villanueva. Ela é interpretada pela atriz Gina Rodrigues, que no ano de 2015 ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz em uma série de comédia. E ela também foi indicada nos anos de 2016 e 2017. E ela interpreta essa personagem, que é a Jane, que no começo da história é apresentada pra gente como uma estudante de 23 anos que está concluindo a graduação, que trabalha como garçonete para ganhar o seu dinheirinho e que tem o sonho de ser uma escritora e ganhar a vida como uma escritora. O que torna até mais interessante esse formato da série, com o seu narrador e com os capítulos, e mescla isso do sonho da nossa protagonista de ser uma escritora. Sim, que a série está contando a história da Jane. Então, geralmente, cada episódio começa com flashback narrado pelo narrador. Isso. E aí eles fazem esse link com algo do passado. Eles usam muito desse recurso de flashback pra gente entender as motivações da Jane que a gente tá vendo hoje como uma adulta e voltando pro passado e fazendo sempre esse link, né? Sim.
O que faz da trajetória dela tão notável são as relações que ela vai desenvolvendo ao longo da vida dela. Uma das relações muito significativa é a relação da família Gloriana Villanueva, que é a relação da Alba, que é a avó da Jane, a Xiomara, que é a mãe, e a própria Jane. E como vai contando a relação dessas 3 gerações, porque são 3 pessoas diferentes, que nasceram em épocas diferentes, cada uma com uma personalidade, e dá pra ver como elas se apoiam, mesmo em momentos que elas divergem. E é muito bonito ver a relação que vai sendo construída delas. Em momentos corriqueiros, quando elas estão juntas assistindo a telenovela, porque era algo que elas gostavam de fazer juntas, elas sentavam no sofá e gostavam de acompanhar o capítulo de cada novela. Mom, she doesn't have to watch if she doesn't want to. Of course I'm gonna watch. You guys got me hooked on these things. But you really have to know telenovelas have ruined romance for me. Como é que vai sendo desenvolvida a relação da própria Jane, porque, afinal de contas, Jane é uma virgem, né? E como vai sendo desenvolvida essa virgindade em relação da família, porque a própria Alba, ela se casou na Venezuela, se casou, ela não era mais virgem, ela sofreu bastante preconceito. E ela quis passar isso para as próximas gerações, né? No caso, a filha e a neta. Com a Xiomara não deu muito certo, né? Porque a Xiomara, que engravidou jovem, 16 anos, foi quando ela teve a Jane. E aí eu acho que a Alba transmitiu na Jane esse desejo de que com a Jane desse certo. Então a Jane, a intenção da Jane é ser virgem até o casamento. E a série vai mostrando como essa virgindade, ela é construída de forma que não é algo forçado. Faz sentido pra Jane. Ela tem uma personalidade forte, ela tem as próprias ideias, e mesmo com a criação católica da avó, dizendo que ela tinha que ser virgem, ela consegue ter as próprias decisões, inclusive manter um relacionamento saudável, mesmo sendo virgem. E até essa questão da religiosidade é trazida em vários momentos da série, mas falando assim pode parecer uma coisa meio forçada, né? Uma jovem nos dias de hoje ser virgem e querer casar virgem, mas não é, sabe? Eles conseguem demonstrar como que a Jane construiu de certa forma um pouco de medo também, né, que ela teve, mas sem ser uma coisa muito forçada ou muito apegada a algum moralismo assim, excessivo. E a religiosidade de cada uma delas também vai sendo apresentada, e eles trabalham muito fazendo várias rimas, assim, porque são 3 gerações de mulheres que tiveram histórias de vida muito diferentes, e que têm personalidades muito diferentes. Nasceram em países diferentes, né? Em países diferentes, mas que em muitos momentos a história delas passa por um ponto que tem algumas semelhanças, sabe? Sim. A questão da criação de filho sem a presença masculina é algo que se repete com a Xiomara, com a Alba, que ficou viúva, né, nos Estados Unidos, e com a Jane acaba sendo um pouco diferente, mas enfim, tem coisas ali também, tem momentos em que as histórias se cruzam, e é muito interessante como eles sempre trazem isso de uma maneira muito delicada e muito bonita. Mostra a relação delas de um jeito muito especial, assim. A Jane, né, no caso, quando ela é engravida, né, ela precisa decidir se ela vai manter ou não a gestação. Afinal de contas, não foi por escolha dela, né? E quando ela decide manter, ela tem um apoio da família dela, né? E até para decidir manter, ela conversa e tem esse diálogo com a família. Vai mostrando em que momento, né, a história dela vão sendo semelhantes, vão convergindo. Um deles é a maternidade, né? Sim. E tem algumas cenas, por exemplo, quando a Jane vai batizar o filho dela, que nasce depois, o Mateu, a frase que ela fala durante o batizado é a mesma que a Xiomara falou quando a Jane nasceu, e a mesma que a Alba falou quando a Xiomara nasceu. Então vai mostrando essa relação de gerações. Sim, que tem as suas diferenças, mas que em muitos aspectos acabam se apoiando, principalmente isso. Eu acho que a questão do apoio mútuo,
respeito que acaba se desenvolvendo, porque elas têm valores que entre avó e mãe e a neta, tem valores diferentes, mas que sempre às vezes batem de frente, mas que sempre se apoiam e sempre estão ali uma para dar suporte à outra e para ter esse núcleo familiar. A gente falou agora de maternidade, e eu acho que é um outro aspecto muito interessante que torna a Jane uma personagem incrível, é essa escolha que ela acaba fazendo de ter o filho, e todo o desenvolvimento da história dela com a maternidade é apresentado também de uma forma muito bacana, porque é muito real, sabe? Os problemas, as dificuldades, aquela... Não é glamorizado. Embora isso é muito engraçado, né? Porque a gravidez dela é muito louca, mas a maternidade é real. Então tem muitos aspectos que falar, isso jamais aconteceria, isso não é crível. Mas a relação e a personagem é desenvolvida de uma forma crível. A gente se identifica em muitos aspectos com ela, porque eles têm esse cuidado de fazer o desenvolvimento da personagem de uma maneira que a gente entende e que é muito real. A relação dela com o filho é uma coisa muito de maternidade real, de passar por vários problemas, de se frustrar em muitos momentos, de estar muito cansada. Sim. Pós-gravidez também, né? Sim. O tempo que ela fica sem tomar banho, que ela consegue tomar banho. E isso, para quem é mãe, ou então para quem convive com mulheres que passaram pela maternidade, a gente vê que tem muito de realidade ali, sabe? Outra coisa que é muito bacana na que série. É mostrada é a relação da maternidade, que tem a da Jane, que é com uma criança, por essas fases, mas também, né, a maternidade da avó com a Xiomara, que é a filha, e da Xiomara com a própria Jane. E é um tema que é recorrente e que é tratado de uma maneira muito legal, eu acho. É um ponto forte da série. Temos mais pontos fortes nessa série? Temos, Luana, né? Com certeza. O que mais que torna a Jane especial? Menina, esqueci. Outra relação muito importante contada na história da Jane é a relação dela com o pai. No começo da série, ela é apresentada, né, como uma jovem que foi criada pela mãe e pela avó e sem identidade de quem foi o pai dela. Acho que no final da primeira temporada a gente acaba descobrindo quem é ele, até porque a história da paternidade começa a permear bastante as histórias da Jane, com ela imaginando quem seria o pai dela, e até que é apresentado pra gente que o pai dela é um Rogelio de la Vega, personagem incrível, que é um ator de novela mexicana nos Estados Unidos. E quando eles acabam se conhecendo, a relação deles vai ser uma relação de descoberta, né? Porque eles vão se conhecer mais de 20 anos depois. Um pai que não esteve presente na infância, na formação mesmo de caráter da Jane, né? Ele conhece ela adulta, mas ainda assim existe um espaço ali para eles se descobrirem e para eles começarem a desenvolver um vínculo paterno que acaba sendo bem bonito também, bem interessante. No começo ele é atrapalhado, né? Quer recuperar o tempo perdido e acaba botando os pés pelas mãos e até meio sendo forçado, tentando forçar a relação, mas depois eles acabam entrando nos eixos, né? Acabam se dando bem, acabam se reconhecendo. Mas é uma relação também que é muito... É bem desenvolvida pela série. Sim, e é incrível também a forma como meio que aos poucos que eles vão se aproximando, se conhecendo. Acho que mostra um pouco também que do passado, assim, o que aconteceu para que ele não fosse parte, né, da vida dela, não fosse um pai presente desde o início. O que aconteceu com a relação do Rogelio e da Xiomara no momento em que ela engravidou e que ela acabou decidindo que ia realmente levar adiante a gestação e um certo arrependimento dele por escolhas do passado, por atitudes do passado, que ele acaba até nessa parte que eu acho que a gente diz que ele meteu os pés pelas mãos, talvez tentando compensar um pouco porque quando a Xiomara engravidou, ele tinha pedido para ela abortar. E aí ele não sabe, ela não quer abortar, mas ele não sabe, né? Que ela não aborta, né? Ele, depois de muito tempo, ele acaba confessando para a Xiomara
que ele sempre ficou com uma dúvida de que se ela tinha abortado ou não, mas ele nunca foi procurar. Sim, mas é uma relação que, apesar dos erros do passado, de tudo que aconteceu na história, acaba se transformando em uma coisa bonita, e ele também faz parte daí da vida do neto, e começa a entrar nessa relação familiar ali de união e de apoio mútuo, e dessa rede de apoio que é formada já por essas mulheres, né? Sim. Outra coisa que é muito legal na série, que torna a Jane também, a trajetória dela ainda mais especial, é uma questão que é desenvolvida de um jeito muito particular da sororidade feminina. No começo da série, a gente tem a Petra, que é uma outra personagem, e que ela é apresentada pra gente como sendo uma vilã da série. E o começo, assim, da história ali na primeira temporada, acho que até a segunda, enfim, é até uma coisa clichêzona que é desenvolvida, que é aquela questão da rivalidade feminina, porque a Petra, na época, era a esposa do Rafael, que é o homem, o dono do sêmen que engravidou a Jane. E aí, quando a Jane aparece, rola essa situação da rivalidade entre as duas e da competição pelo macho alfa. Não que haja uma competição de fato, que a Jane esteja interessada em entrar nisso, mas é meio que mostrada a história no começo, assim como isso. Elas são rivais, elas têm ali entre elas o Rafael, que é o macho, e elas vão competir, ou enfim. No começo, isso é apresentado dessa forma, mas as relações delas vão se transformando também de uma forma crível, se construindo, porque elas acabaram de se conhecer e se conheceram de uma forma muito inusitada, né, por essa situação completamente esdrúxula que é. Mas com o tempo, com todos os outros acontecimentos da história, elas vão se aproximando e vão criando um vínculo muito improvável de apoio mútuo, porque a Petra também tem um momento em que ela própria tem a maternidade, e as duas acabam sendo também se transformando em amigas e sendo parte de uma da rede de apoio da outra para esse momento da maternidade, das duas criarem filhos que vão ter uma idade ali muito próxima e se tornam amigas, né? Elas acabam constituindo uma família, né? Porque os filhos, as filhas, porque a Petra tem gêmeas e o filho da Jane são meio irmãos. Então, elas acabam, inclusive, organizando momentos de família, onde elas saem para tomar um brunch, depois elas saem no boliche. Sim. Então elas acabam constituindo esse momento de família de uma forma que no começo da série a gente não ia imaginar. Sim. Essa coisa da relação entre elas, ela vai se transformando, e é uma coisa que a série faz muito bem, de desenvolver não só a protagonista, que é quem a gente escolheu para falar, eu acho ela incrível, mas eles têm essa preocupação de desenvolver todos os personagens. E a Petra, que é uma vilã no comecinho da história, ela vai sendo desconstruída um pouco a vilania dela, e eles vão humanizando também a personagem, mostrando o passado dela, mostrando uma relação familiar que ela tem. Ela também é uma imigrante nos Estados Unidos, assim como a Jane é, quer dizer, a Jane não, porque ela já nasceu nos Estados Unidos, mas como a avó dela era. Sim. E aí, essa forma de, primeiro eles apresentam a vilã, depois eles vão mostrando o passado dela, e por que ela se transformou naquilo, e mostrando relações abusivas, inclusive, pelas quais ela já passou, não só com homens, né, com um cara que ela, não sei se era casado, enfim, um ex dela, que era uma relação bem abusiva, mas também familiar, né, ela tem uma mãe que é uma mãe que é um relacionamento muito abusivo, então eles fazem isso de ir desconstruindo a vilã inicial e transformando ela numa personagem com quem a gente se identifica também, acaba gostando com a própria história, vezes. Né? E acaba torcendo por ela também. Também, eu acho eu tô numa fase que adoro ela. Daí, claro, tem muitas outras coisas que vão sendo apresentadas dela, surge uma irmã, é louco. Mas essa questão dela com a Jane, de partirem de um ponto bem clichê de rivalidade feminina pra chegar num outro ponto de as duas serem um suporte uma da outra, eu acho muito, muito legal e muito diferente do que a gente é acostumado a ver em histórias por aí, né? Em séries, né? Vamos pro desenvolvimento, né, minha gente? Oh, I think that's her version of a happy dance. Outro tema que é bastante abordado na série e tem profunda relação com a história da Jane é a imigração. Afinal de contas, né, Jane vem de uma família de imigrantes. A avó e o avô dela vieram para os Estados Unidos para dar uma passeada, assim.
Aí que resolveram ficar. Foram ficando e ficaram. O avô da Jane, o Mateu, ele acabou falecendo muito jovem. Então a Alba criou a filha Xiomara e depois ajudou a criar a neta Jane. Jane e Xiomara já nasceram nos Estados Unidos, a Alba não. Então a Alba não tinha cidadania estadunidense. Então, não é muito assim forçado como é abordado na série. É abordado de forma sutil em alguns momentos, como em um determinado tempo da série, a Alba sofre um acidente e precisa ir. Acidente, no caso, ela foi empurrada pela mãe da Petra, né? E ela precisa ir para o hospital. E ela não tem a cidadania, então ela fica com medo de que descubra e ela seja deportada. Ela acaba sendo intervida, tem uma intervenção do namorado da Jane, o Michael, que acaba falando para a polícia que ela é uma testemunha-chave numa investigação, e ela acaba ficando. Mas sempre paira esse medo e essa dúvida. Então, tem outro momento que já o Mateu, já um pouquinho maior, a Jane pega ele rezando, porque ele tá rezando pela abuela, porque ele tem medo que ela vá embora. E essas são relações São que momentos. são momentos que são abordados. É uma temática que é contemporânea, principalmente, né, agora, com eleições aí de Trump e tantos... esse discurso nacionalista que em muitos lugares está ganhando força. Então é uma temática contemporânea e complexa, né, complicada ao mesmo tempo, mas que eles conseguem trazer de uma forma tão sutil e tão... que faz sentido na história. Que faz sentido, não é uma coisa forçada, vamos trazer um tema polêmico e falar. Hoje a gente vai discutir imigração. Botei aqui, joguei. Faz muito sentido dentro do contexto da narrativa e é trabalhado de um jeito tão sutil, assim, nos pequenos medos que as pessoas que acabam estão vivendo, né? Que estão nessa situação da ilegalidade e que trabalham e que têm, né, seu valor. Tem uma vida, né? Compraram casas, têm filhos, netos. Que estão ali, mas vivem com medo e com esse receio de perder tudo aquilo que elas conseguiram conquistar e de como as famílias, né, porque daí nesse caso dela que tem uma avó que é imigrante e que não tinha green card no início da série e as filhas ficariam, mas ela talvez, né, tivesse que sair dali. É muito... Vou cortar essa parte. Essa questão da imigração, ela é abordada na série de um jeito que é sutil e também de uma maneira muito crível, até pelo fato da gente ter personagens que são latinos, mas que são a Alba, que é quem nasceu na Venezuela, ela fala espanhol durante o seriado, elas têm essa coisa de dentro de casa, elas manterem, né, várias conversas, principalmente com a Alba falando em espanhol, mas ela não é uma personagem caricata, como, sei lá, às vezes em algumas comédias são tratados imigrantes, né? Latinos. Modern Family, por exemplo, que tem a Glória, que é uma personagem extremamente caricata. Claro que é um jeito diferente, uma forma diferente de fazer a comédia, né? É a intenção, mas nessa comédia que a gente tá falando, a gente tem personagens que são latinos, que não são uma caricatura, mas ainda assim essa questão da imigração é abordada e é tratada desse jeito muito real, né? Sim. Então, pra gente falar só mais um pouquinho da Jane, porque vale a pena, falando dela que ela é uma personagem muito real. Não só nas atitudes dela, na forma de se vestir, como ela é construída, ela é muito gente como a gente. A Jane pega o ônibus, a Jane tem que dobrar turno no trabalho, a Jane precisa economizar, precisa comprar roupa pro filho, e ela estuda. E assim, ela é muito personagem real, não é glamourizado. Obviamente tem toda uma promoção, porque é uma série, né? Não tem como não ter uma produção. Mas parece que tudo ali é pensado pra mostrar um personagem que é real, que é fácil de a gente se identificar. E toda a série tem algum momento que a gente vai se identificar com a Jane, não tem como.
Então, se você achou que a trajetória da Jane é realmente notável, dá um curtir aqui pra gente. Se você ainda não conhece a Jane, comece a assistir essa série, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Depois comenta aqui. Comenta se gostou, se não gostou, se tem outro personagem favorito, porque a gente tem vários, né? Dava pra fazer trajetória dos personagens inteiro. Sim, e é isso. Se inscreve no canal. Coisa sininho. Tchau, gente. Tá finalizando. Acho que vou botar dá. umas partes ali pra ficar. Tá super mais tempo.